Caros irmãos, a paz de Jesus e a ternura de Maria, Rainha da Paz, esteja convosco. Então hoje vamos meditar o Evangelho do quarto domingo da Páscoa. O Evangelho do Senhor diz: eu dou a vida eterna para minhas ovelhas. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 a 30. Naquele tempo disse Jesus: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de mim. Ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Irmãos, que evangelho mais bonito esse, onde o Senhor, Ele se apresenta como pastor. Na Sagrada Escritura, o Senhor, Ele é sempre o pastor do povo de Israel, o pastor que conduz as suas ovelhas. Mas uma imagem intrigante é esta: Ele é o pastor, aquele que tem tudo em suas mãos, o que quer conduzir o homem cada vez mais para os campos verdes, para a felicidade, para a realização. Mas no outro lado tem a ovelha. A ovelha que tem um dado muito interessante. A ovelha é o animal mais covarde que existe na face da terra. A ovelha é o único animal que, quando ele está com seus filhotes, com a sua cria, ela, se é ameaçada por perigo, ela foge, abandona até seus filhotes. Assim o Senhor quer dizer que é Ele o pastor, que mesmo vendo as suas ovelhas, que o abandonam, que abandonam por medo, que são totalmente medrosas, Ele que sustenta com a sua mão e com o seu cajado. Então, nesse discurso do pastor, o Senhor apresenta esse pastor como Ele sendo um pastor misericordioso, que ama as suas ovelhas, aquele pastor que vê a miséria do coração do homem, que conhece as ovelhas. Misericórdia significa na palavra latina misere, que é miséria, e córdia é coração. Jesus, Ele vê a miséria do coração do homem e se compadece e o conduz. E é muito bonito porque esse pastor, ele conhece as ovelhas uma a uma. Ele conhece o profundo do nosso coração. Embora nós muitas vezes quebramos esta aliança com Deus, pecamos, somos covardes até na vivência do que o Senhor nos pede, o Senhor, Ele nos chama e nos conhece. E nos chama pelo nome. Mesmo quando estamos em estradas erradas, o Senhor, como diz também no outro Evangelho, Ele deixa as 99 atrás só de uma. Vai porque ama, vai para nos resgatar. E Ele chama-nos pelo nome. Ele nos conhece profundamente, conhece cada um. Mas é importante que o Evangelho diz que Ele conhece as suas ovelhas e elas escutam a sua voz e o seguem. E esse é um dado muito importante. O conhecer e o escutar. São dois verbos que Jesus usa. Jesus que nos conhece profundamente, e quando nós nos deixamos encontrar por Jesus, deixamos conhecer por Jesus, nós temos essa capacidade também de escutar a voz do Senhor. Já dizia o Salmo 94: não endureçais os vossos corações, mas escutai a voz do Senhor. E escutar a voz do Senhor é o próprio verbo latim audire, que significa escutar não com o ouvido, mas com o coração.
Deixar que essa palavra do Senhor, ela entre no nosso coração, e entrando no nosso coração, ela nos converta. Escutar a palavra com o coração, não só com o ouvido. Querer praticá-la na nossa vida. Porque à medida que nós praticamos essa palavra, nós temos também a capacidade de entrar no pensamento de Deus e também conhecer o Pai. É lógico que nunca conheceremos o Pai, Jesus, como Ele nos conhece. Mas esse é um mistério. Porque à medida que mergulhamos em Deus, nós vamos conhecendo Deus passo a passo. Esse é o mistério da eternidade. Mergulhar em Deus, viver o paraíso e sempre conhecer cada vez mais o Senhor. E Jesus diz que quando nós entramos nessa palavra, quando nos deixamos conhecer, quando vivemos essa palavra, nós também, como eles, conhecemos o Pai. Conhecer o Pai. É para isso que fomos criados. Para experimentar o Senhor, para conhecê-lo. Conhecê-lo na nossa vida. E é belo notar que no Salmo 23, o grande Salmo do pastor, nós contamos como salmista: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por meio de espadas, Ele me conduzirá. E o Senhor sempre nos conduz, irmãos. Nos carrega no colo quando estamos no sofrimento. Nos conduz com o seu cajado, com o seu bastão dos perigos. Nós vemos hoje na nossa sociedade tantos falsos pastores, também dentro da igreja, que só querem o dinheiro do povo. Só querem vender por show, vendendo isso, vendendo CD, vendendo aquilo. Mas de pastor que conduz a alma, são poucos. Eu me lembro quando eu fui fazer um retiro com o Padre Martinho, que nós ficamos 3 dias confessando, atendendo o povo, escutando. Chegou depois um padre para que apareça na televisão, ia dar o showzinho dele, fez uma missa show, enquanto nós estávamos confessando. Ele teve a cara de pau de falar que nós estávamos ajudando ele, sendo que de pastor ele não fez nada, não confessou uma hora o povo, não escutou ninguém, mas graças a Deus que o povo conhece os seus pastores. E a igreja, esse tipo de pastor não precisa. Aí aquele pastor que esteja na mão com o bastão, que é aquele pau dos prédios para dar a bastonada daqueles que querem roubar as ovelhas, mesmo que firam, e do outro lado o cajado, o pastoreio, aquele cajado longo de 1,5 metro, 2 metros, que quando a ovelha está saindo do caminho, ele puxa a ovelha pelo caminho, traz dela, com a doutrina sã da igreja, com a moral da igreja, não dizendo aquilo que o povo quer dizer, mas aquilo que diz a igreja, pregando o Evangelho, anunciando a palavra de Deus, anunciando aquela igreja, não aquilo que eu penso, como muitos falam: mas masturbação não é pecado, tomar pílula anticoncepcional não é pecado, cair nesse pecado, beber, isso aqui não é pecado, pode tudo. Anunciam um Cristo que não é o Cristo da igreja, não são pastores, são mercenários. Então, irmãos, rezemos pela nossa Santa Igreja nesse dia, para que o Senhor suscite pastores segundo o seu coração, para conduzir-nos na estrada da perfeição, na estrada da santidade. E que Nossa Senhora Rainha da Paz te abençoe, por intercessão de Nossa Senhora Rainha da Paz, e Dom Bosco abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Desejo a todos uma boa semana, fiquem na paz.